Lucas nunca foi do tipo que gostava de viagens longas, mas naquela noite, ele precisava percorrer quase 300 quilômetros para chegar à casa de um amigo. A estrada que escolheu era mais rápida, mas pouco movimentada. Durante os primeiros quilômetros, tudo parecia normal. Música baixa, faróis cortando o breu, o ronco constante do motor. Até que notou o ponteiro do combustível. A luz amarela piscava insistente, como um aviso ignorado. Ele jurava ter abastecido horas antes, mas o marcador caía rápido demais. O GPS não mostrava postos próximos, e o sinal de celular sumia cada vez mais. A cada curva, o mato parecia se aproximar mais do asfalto, como se a estrada fosse sendo engolida. Quando o carro deu o primeiro engasgo, Lucas sentiu o estômago apertar. Olhou no retrovisor e, por um breve instante, jurou ver alguém em pé, parado no acostamento. Mas quando piscou, não havia nada lá. O motor falhou de vez, e o carro parou no meio de um trecho totalmente isolado. Lucas desligou a chave, respirou fundo e saiu. O silêncio era sufocante, cortado apenas pelo som de grilos. Ele pegou a lanterna do porta-luvas e começou a caminhar na direção que havia vindo, na esperança de encontrar algum posto ou sinal de vida. Foi quando percebeu um detalhe estranho: o cheiro de gasolina no ar. Forte, recente. A cada passo, esse odor aumentava, mas não havia nenhum veículo por perto. O feixe da lanterna iluminava apenas a estrada e o mato alto, mas, de repente, ele ouviu passos atrás de si. Rápidos, decididos. Virou-se, mas nada. Continuou andando, tentando manter a calma, até notar que o cheiro estava agora impregnado na sua roupa. E, junto dele, um som baixo, quase um sussurro: falta pouco. O coração de Lucas acelerou. Ele apressou o passo, mas os passos atrás dele se ajustaram, como se algo seguisse de forma calculada. Apagou a lanterna por instinto, e a escuridão engoliu tudo. Então, ao longe, uma luz tremulante apareceu. Parecia a de um posto improvisado, ou talvez uma casa. Lucas correu em sua direção, sentindo o cheiro de gasolina se tornar quase insuportável. Ao chegar perto, viu que não era um posto, era um galpão velho, com placas enferrujadas caídas no chão. A luz vinha de dentro, oscilando como se fosse uma lamparina. Quando empurrou a porta, ela rangeu alto, revelando barris antigos de combustível espalhados por todo lugar. No centro, havia um homem magro, de costas, mexendo em algo. Lucas tentou falar, mas o homem se virou lentamente, revelando um rosto queimado e sem sobrancelhas. Ele sorriu, como se esperasse a visita. Você demorou, disse o homem, com a voz rouca, apontando para uma cadeira no canto. Senta. Lucas deu um passo para trás, mas sentiu o chão grudar levemente em suas solas. Olhou para baixo e percebeu que o piso estava encharcado de gasolina. O homem percebeu o olhar dele e riu baixo, tirando do bolso uma caixa de fósforos. A estrada escolhe quem vai passar e quem vai ficar. Com um estalar, ele acendeu um fósforo, que iluminou por um segundo as paredes. Dezenas de fotos queimadas, mostrando carros carbonizados, placas de estrada retorcidas e rostos irreconhecíveis. Lucas correu em direção à saída, escorregando no piso liso. O homem não o seguiu imediatamente. Parecia saborear o pânico. O fósforo caiu no chão, mas, por algum motivo, não incendiou. O cheiro, no entanto, parecia impregnar até a garganta. Lucas saiu correndo pela estrada, sem olhar para trás. O vento frio não dissipava o odor, que parecia cada vez mais forte. A cada passo, sentia como se o ar ao redor estivesse ficando mais pesado. De repente, no meio do asfalto, ele viu seu próprio carro, mas não fazia sentido, pois havia deixado o veículo quilômetros atrás. A lataria estava intacta, os faróis acesos, a porta do motorista aberta. Sem entender, ele se aproximou, mas ao olhar para dentro, viu a si mesmo sentado ao volante, imóvel, os olhos abertos e vidrados. A pele do outro Lucas estava pálida, e a camiseta, encharcada de gasolina. O som de fósforos sendo riscados ecoou pela estrada, vindo de trás. Ao virar-se, viu o homem queimado parado,
a poucos metros, com um sorriso largo e a caixa na mão. Lucas correu para longe, mas a estrada parecia se estender infinitamente, sem curvas, sem saída. O som de passos e de fósforos sendo riscados o perseguia. O cheiro de gasolina agora era tão denso que ardia nos olhos. Uma luz intensa surgiu atrás dele, como se toda a estrada estivesse em chamas, mas ao olhar, não viu fogo algum, apenas sombras dançando e se aproximando. As vozes começaram a se multiplicar, sussurrando em uníssono: "A estrada escolhe." Lucas tropeçou e caiu, sentindo o chão molhado sob as mãos. Quando tentou se levantar, uma labareda irrompeu a poucos centímetros, vindo do nada. O fogo se espalhou rapidamente, formando um círculo ao seu redor. No centro das chamas, o homem queimado apareceu mais uma vez, inclinado, murmurando: "Agora, você fica." A última coisa que Lucas sentiu foi o calor sufocante e o cheiro de gasolina, antes de tudo virar negro. Clara e Rafael voltavam de um fim de semana na praia quando perceberam que o ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do zero. A estrada era longa, cercada por mata fechada, e o último posto havia ficado para trás há mais de uma hora. No início, trataram o assunto como algo trivial, mas a cada quilômetro, o silêncio no carro aumentava. O rádio estava desligado, e o único som era o motor trabalhando pesado. Rafael tentava se manter calmo, mas Clara notou que ele apertava o volante com força. Quando a luz da reserva acendeu, o celular de ambos perdeu o sinal. Ao longe, a estrada sumia na escuridão, e o ar começou a ficar pesado, com um cheiro adocicado estranho, como se algo estivesse queimando em algum ponto oculto da floresta. Clara olhou pelo retrovisor e jurou ver um vulto andando pelo acostamento, seguindo o carro. O motor tossiu e morreu abruptamente, obrigando-os a parar. A noite estava fria, e a mata parecia murmurar com o vento. Rafael saiu para abrir o capô, mas não havia nada de errado visível, exceto por um líquido viscoso que escorria perto do tanque. Não era óleo, nem gasolina comum, tinha uma cor escura e um cheiro enjoativo. Enquanto ele tentava entender o que via, Clara ouviu algo arrastando pelo asfalto, como correntes sendo puxadas. Apontou a lanterna para a estrada e viu uma figura alta, magra, com um capuz cobrindo o rosto, andando lentamente em direção a eles. A figura parou a poucos metros, imóvel, mas o som de correntes continuava, vindo de algum ponto que eles não conseguiam identificar. Rafael tentou falar, mas a figura apenas ergueu a mão e apontou para o carro, como se estivesse marcando algo. Sem dizer nada, Rafael puxou Clara pelo braço e a levou para dentro do carro. Trancaram as portas e tentaram dar partida, mas nada aconteceu. A figura sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali, mas o som das correntes permaneceu, cada vez mais próximo. Clara olhou pela janela e percebeu que o mato ao redor se movia, mesmo sem vento. Entre as folhas, algo brilhava, pequenos reflexos metálicos, como se várias correntes estivessem se arrastando pelo chão. Um sussurro abafado ecoou dentro do carro, vindo de todos os lados: "A estrada é deles." De repente, uma corrente grossa bateu contra o vidro lateral, deixando um arranhão profundo. Rafael tentou ligar os faróis altos, mas a luz revelou dezenas de figuras encapuzadas emergindo da mata, cercando o carro lentamente. O som metálico ficou ensurdecedor. As figuras andavam em sincronia, puxando correntes que se arrastavam pelo asfalto, deixando riscos profundos no chão. Uma delas se aproximou da janela de Clara e encostou o capuz no vidro, revelando uma pele acinzentada e sem olhos. A boca se abriu lentamente, revelando dentes finos e compridos. Clara gritou, mas o som foi abafado por um estrondo. As correntes se enrolaram nas rodas e na carroceria, e o carro começou a ser puxado para fora da estrada, arrastado pela mata. Rafael tentou lutar contra o volante, mas era inútil. A vegetação se fechava atrás deles, como se a estrada estivesse desaparecendo. A cada metro, o cheiro adocicado se intensificava, queimando a garganta. O chão ficou irregular e o carro finalmente tombou, jogando-os para fora, direto no frio da noite. O impacto deixou Clara atordoada. Quando abriu os olhos, estava deitada no chão, com Rafael a poucos metros, inconsciente. Ao redor, as figuras encapuzadas formavam um círculo, balançando as correntes de um lado para o outro, produzindo um som hipnótico e assustador. No centro,
Um homem mais alto que os outros se aproximou, segurando uma corrente grossa que terminava em um gancho afiado. Ele parou diante de Clara e baixou o capuz, revelando um rosto sem traços, como uma máscara lisa. Ao falar, a voz ecoou como se viesse de um túnel. A estrada não perdoa quem tenta cruzar sem oferecer algo em troca. Ele levantou o gancho e apontou para Rafael, que começava a recobrar os sentidos. Clara se arrastou até ele, mas as correntes se fecharam, separando-os. O homem sem rosto se virou para a mata e fez um gesto. Imediatamente, as correntes se moveram sozinhas, envolvendo Rafael e erguendo-o do chão. Ele gritou, mas foi inútil em segundos. Seu corpo desapareceu entre as árvores, arrastado para um destino desconhecido. Clara caiu de joelhos, sentindo o chão tremer levemente. O homem sem rosto se aproximou e colocou a ponta fria do gancho sob o queixo dela. Agora, você carrega o peso. Antes que pudesse reagir, uma corrente se enrolou em seu braço, queimando sua pele. As figuras recuaram, e Clara percebeu que estava sozinha na mata, mas a estrada havia sumido completamente. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som distante de correntes se arrastando, como se a cada passo elas a seguissem, para sempre. Jonas viajava à tarde da noite por uma rodovia praticamente deserta, voltando de um serviço em outra cidade. Chovia fraco, e o limpador do para-brisa rangia a cada movimento. Ele percebeu que o ponteiro do combustível descia mais rápido que o normal, algo que não fazia sentido, já que havia abastecido poucas horas antes. Ao checar o GPS, descobriu que o posto mais próximo estava a quase 40 quilômetros. O medo cresceu quando a chuva apertou e a estrada ficou mais escura, como se as luzes dos faróis fossem sugadas pela escuridão à frente. Um barulho metálico, semelhante a uma pancada na lataria, ecoou de repente. Jonas olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Ainda assim, a sensação de estar sendo seguido se tornou sufocante, como se alguém o observasse de algum ponto invisível na estrada. Poucos minutos depois, o motor deu um tranco e começou a falhar. Jonas encostou no acostamento e desligou o carro. Ao sair, percebeu que não estava sozinho. A alguns metros, no lado oposto da pista, havia um carro antigo, parcialmente enterrado no mato, com a porta do motorista aberta. As rodas estavam enferrujadas e o vidro quebrado. Intrigado, Jonas se aproximou, iluminando o interior com o celular. O banco estava coberto de manchas escuras, e o volante, parcialmente derretido, como se tivesse sido exposto a um calor extremo. Um frio intenso percorreu sua espinha quando notou que, no banco traseiro, havia marcas de mãos impressas no tecido, todas viradas para baixo, como se alguém tivesse se segurado com força, tentando escapar de algo. Um estalo alto ecoou atrás dele. Virando-se rapidamente, Jonas viu uma figura encostada no seu próprio carro. Ela era alta e magra, com um sobretudo escuro e um chapéu que cobria o rosto. A figura não se movia, mas algo nela parecia profundamente errado. A chuva caía ao redor, mas não sobre seu corpo, como se fosse uma sombra sólida. Jonas deu um passo para trás, e a figura inclinou a cabeça lentamente, num gesto quase curioso. Sem dizer nada, apontou para o capô do carro de Jonas. Olhando com atenção, ele percebeu que havia algo escrito ali, traçado com uma substância brilhante e oleosa, sem gasolina, sem volta. Quando Jonas piscou, a figura desapareceu, deixando apenas a frase e o som distante de passos molhados se afastando pela pista. Jonas entrou no carro, trancou as portas e tentou ligar o motor, mas ele apenas engasgava. Foi então que notou pelo retrovisor que o carro antigo, antes abandonado, agora tinha os faróis acesos. A luz amarelada atravessava a chuva e iluminava diretamente seu carro. O som do motor daquele veículo começou baixo, mas aumentou rapidamente, como se alguém estivesse acelerando em ponto morto. O coração de Jonas disparou. De repente, o carro antigo avançou na direção dele, mas, antes de atingi-lo, apagou os faróis e sumiu na escuridão. Sem pensar duas vezes, Jonas saiu correndo pela estrada, abandonando o próprio veículo. Atrás dele, a chuva parecia mais pesada, e a cada relâmpago, ele via brevemente a silhueta do carro antigo surgindo e desaparecendo, como se estivesse caçando. Ofegante, Jonas encontrou um pequeno acostamento com um abrigo de madeira, provavelmente usado por trabalhadores da estrada.
Entrou e se encostou na parede, tentando recuperar o fôlego. Mas o alívio durou pouco. Um barulho de pneus sobre as poças ecoou, e a luz amarelada voltou, agora parada bem diante do abrigo. O carro antigo estava ali, imóvel, com o motor ligado. A porta do passageiro se abriu sozinha, revelando um interior completamente escuro. Uma voz grave e distorcida veio de dentro. Entra, a estrada não gosta de quem caminha. Jonas recuou, mas sentiu algo gelado tocar seu ombro. Ao virar, não viu ninguém, apenas uma sombra que se movia contra a direção da luz. A porta se fechou com um estrondo, e o carro antigo acelerou em sua direção, mas em vez de atingi-lo, atravessou o abrigo como se fosse feito de fumaça. Jonas gritou, mas o som foi engolido pela chuva e pelo barulho do motor. De repente, estava de volta ao seu próprio carro, sentado ao volante, com as mãos fixas no mesmo ponto do capô onde a frase estava escrita. No painel, o marcador de combustível estava completamente no vermelho. Pelo retrovisor, ele viu o carro antigo parado atrás dele, seus faróis refletindo como olhos predadores. A voz grave soou mais uma vez, agora dentro de sua cabeça, sem gasolina, sem volta. O motor ligou sozinho, e o carro de Jonas começou a andar, sem que ele tocasse nos pedais, sendo conduzido para uma escuridão tão densa que a estrada parecia desaparecer sob suas rodas. Marta dirigia sozinha numa estrada rural, voltando para casa após visitar a mãe. O relógio do painel marcava 2h17 da madrugada, e o silêncio da noite era cortado apenas pelo ronco constante do motor. Ela notou que o marcador de combustível estava mais baixo do que deveria, embora tivesse abastecido naquela manhã. Com cada quilômetro percorrido, a agulha descia como se houvesse um vazamento invisível. Ao tentar ligar o GPS, percebeu que não havia sinal. A estrada era estreita, cercada por árvores altas que pareciam se curvar sobre o asfalto, abafando qualquer luz da lua. Então, algo estranho aconteceu. Os faróis piscaram por um segundo, e, quando voltaram, a faixa contínua no asfalto tinha desaparecido, como se a estrada não fosse mais parte de nenhuma rota oficial. O carro começou a dar pequenos trancos, e Marta decidiu reduzir a velocidade. Ao longe, viu uma luz vermelha piscando, como a de um sinal de advertência. Pensou que poderia ser um posto improvisado ou um caminhão parado. Conforme se aproximava, percebeu que a luz vinha de uma velha bomba de gasolina, sozinha à beira da estrada, sem prédio, sem atendente, sem nada em volta. Parou o carro a alguns metros, desconfiada. A bomba estava conectada a um gerador pequeno, que emitia um ruído constante. Ao lado, havia um tambor metálico com a inscrição "Não use à noite". Mesmo assim, quando Marta abriu a porta do carro, sentiu o cheiro forte de gasolina, como se alguém tivesse acabado de abastecer ali. Ela se aproximou lentamente e passou a mão pela bomba, sentindo a superfície fria e enferrujada. Sem saber por quê, teve a sensação de que estava sendo observada. Olhou ao redor, mas não havia nada além da escuridão. Então, ouviu um clique metálico atrás de si. Virou-se e viu um homem parado junto ao seu carro. Ele vestia um macacão sujo e uma máscara de solda que escondia todo o rosto. Não disse uma palavra, apenas apontou para o tambor com a inscrição. Marta, nervosa, perguntou se havia gasolina. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se não entendesse, e começou a caminhar lentamente na direção dela, arrastando algo pesado pelo chão. O som metálico ecoava no ar parado da madrugada. O instinto de Marta gritou para fugir. Ela correu de volta para o carro, mas, quando abriu a porta, percebeu que o interior estava diferente. Os bancos estavam cobertos de um líquido viscoso e escuro, e o painel estava trincado, como se tivesse sido queimado. O marcador de combustível marcava cheio, mas o motor não ligava. Olhou pelo retrovisor e viu o homem da máscara parado atrás, segurando uma mangueira que pingava a gasolina. A cada passo que ele dava, pequenas poças se formavam no asfalto. Ele se abaixou e começou a derramar o combustível sobre as rodas do carro, assobiando uma melodia lenta e distorcida. Marta bateu na buzina, mas nenhum som saiu. Foi então que percebeu: o carro não estava desligado, estava morto. Desesperada, ela saiu e correu para o mato, ouvindo o homem atrás de si. O som da gasolina sendo despejada a acompanhava, mesmo sem que ela ouvisse.
A mata era densa, e os galhos batiam em seu rosto, mas ela não parou até encontrar um pequeno descampado. No centro, havia outro carro, velho e carbonizado, com marcas de queimadura no chão ao redor. Ao se aproximar, percebeu que dentro havia algo. Não, alguém. Um corpo completamente carbonizado, preso ao volante, mas com a cabeça virada para ela, mesmo sem ter olhos. A mandíbula se abriu no movimento seco, e uma voz rouca ecoou: "Você já está na estrada dele." Antes que pudesse reagir, o homem da máscara surgiu atrás dela, segurando um fósforo aceso. Ele se aproximou lentamente, e o fósforo parecia arder sem se consumir. O cheiro de gasolina ficou insuportável. Marta tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se o chão grudasse em seus pés. O homem parou a poucos passos, levantou o fósforo e murmurou: "Toda estrada precisa de combustível." Então, jogou o fósforo no chão. Uma labareda se espalhou rapidamente pelo descampado, cercando Marta e o carro queimado. As chamas dançavam como sombras vivas, e, no clarão, ela viu dezenas de outros veículos carbonizados ao redor, que não estavam lá antes. O homem da máscara apenas se virou e caminhou para a escuridão, enquanto Marta gritava. As chamas se fecharam sobre ela, e o último som que ouviu foi o assobio lento, acompanhando o estalar do fogo. Eduardo era caminhoneiro e estava acostumado a dirigir por horas seguidas na madrugada. Naquela noite, transportava carga para um destino distante, atravessando um trecho isolado de estrada. O rádio estava desligado, e o único som era o motor pesado e constante. Ele percebeu que o marcador de combustível caía rápido demais, algo que não fazia sentido, pois havia abastecido completamente no último posto. O céu estava coberto por nuvens, sem lua, e a estrada parecia se estender infinitamente na mesma direção. Foi então que notou algo à frente, uma luz branca e intensa, parada no meio da pista. Reduziu a velocidade, imaginando ser um carro quebrado, mas conforme se aproximava, percebeu que a luz não vinha de faróis, e sim de uma espécie de lampião suspenso no ar, preso a nada. Parou o caminhão a alguns metros e desceu para investigar. O lampião balançava levemente, como se houvesse vento, mas o ar estava completamente parado. Enquanto observava, sentiu um arrepio subir pela espinha. Voltou a olhar para o caminhão e viu algo estranho. Havia pegadas molhadas no asfalto, indo da porta da cabine até o lampião. Mas Eduardo não lembrava de ter molhado as botas. Seguiu as marcas com o olhar e percebeu que elas continuavam para além da luz, sumindo na escuridão. Decidiu voltar para o veículo, mas ao abrir a porta, congelou. No banco do passageiro, alguém estava sentado, uma mulher de vestido branco, com o rosto coberto pelo cabelo encharcado. Ela não se mexia, mas o som de respiração lenta e profunda preenchia a cabine. O instinto gritou para que Eduardo corresse, mas antes que pudesse reagir, a mulher virou a cabeça, revelando um rosto pálido, com os olhos completamente pretos. Ela sussurrou algo que ele não conseguiu entender, e de repente o caminhão morreu, apagando todas as luzes. A escuridão engoliu tudo, exceto o lampião, que agora parecia mais próximo. Eduardo saiu correndo pela estrada, deixando a carga para trás. Cada passo ecoava como se alguém o acompanhasse, e, a cada vez que olhava por cima do ombro, o lampião estava mais perto, iluminando uma silhueta humana atrás dele. Era a mulher, caminhando lentamente, mas de forma constante, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Ofegante, Eduardo alcançou um pequeno posto abandonado. As bombas estavam enferrujadas, e o vidro da loja quebrado. Entrou, procurando algo para se proteger, mas o lugar estava vazio, exceto por um cheiro forte de gasolina que parecia emanar do chão. Ao olhar para trás, viu o lampião surgir na porta, iluminando a mulher que se aproximava. Ela parou a poucos metros e estendeu a mão, deixando cair algo, uma chave. Eduardo, confuso, a pegou. Era uma chave antiga, com marcas de queimadura. Quando levantou o olhar, a mulher havia desaparecido, mas o lampião ainda balançava sozinho na entrada. Foi então que ouviu um motor ligado do lado de fora. Ao sair, viu seu caminhão ligado, mesmo tendo deixado a chave na ignição caída no chão da loja. As luzes estavam acesas, e no banco do motorista, ele próprio estava sentado, imóvel, com as mãos no volante e o olhar fixo na estrada.
O Eduardo real deu um passo para trás, incapaz de compreender o que via. Nesse momento, o outro Eduardo virou a cabeça lentamente e sorriu, um sorriso frio e antinatural. Então, pisou no acelerador, fazendo o caminhão avançar na direção dele. Eduardo correu para o mato, ouvindo o rugido do motor e o barulho dos pneus arrancando pedaços do asfalto. O som parou de repente, e quando olhou para trás, não havia mais nada, nem caminhão, nem luz, apenas escuridão. Tentando encontrar a estrada novamente, Eduardo voltou para o acostamento, mas percebeu que estava em um lugar diferente. O asfalto estava coberto de marcas de pneus queimados, e no centro da pista havia dezenas de lampiões, todos suspensos no ar, formando um corredor de luz. Entre eles, figuras humanas imóveis, de vestidos brancos, olhavam para ele com olhos negros e brilhantes. No fundo, viu seu caminhão, mas dessa vez em chamas, com o outro Eduardo ainda ao volante, sorrindo. A mulher da cabine apareceu ao seu lado e sussurrou no ouvido: "A estrada tem sede." Antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés se partiu, e ele caiu na escuridão, com o som dos lampiões balançando acima de si, até tudo se apagar. Renata voltava para casa depois de uma reunião de trabalho que se estendeu muito além do previsto. A estrada era deserta, e o ponteiro de combustível já estava perigosamente baixo. Ela se lembrava de ter visto um posto 20 quilômetros atrás, mas estava confiante de que chegaria até a cidade seguinte. O problema é que, conforme avançava, a sensação de familiaridade da estrada sumia. As placas estavam enferrujadas e ilegíveis, e o asfalto, cheio de rachaduras, parecia abandonado há anos. O marcador de combustível despencava de forma anormal, como se houvesse um furo no tanque. Ao tentar usar o celular, percebeu que não tinha sinal, e a bateria caiu de 23% para 5% em segundos. Foi quando avistou, no acostamento, um carro parado com as portas abertas e as luzes piscando de forma irregular. Diminuindo a velocidade, Renata passou ao lado do veículo e percebeu que não havia ninguém dentro. No banco do motorista, uma mancha escura se espalhava pelo tecido, e o painel estava trincado. Ela acelerou para se afastar, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu o carro desligar sozinho e, no mesmo instante, reaparecer mais à frente na estrada, ocupando toda a pista. Confusa, ela freou bruscamente e saiu do carro, pensando que estava tendo algum tipo de alucinação. Ao se aproximar, percebeu que dentro do veículo havia agora uma criança sentada no banco de trás, olhando fixamente para ela. O rosto do garoto era pálido, e seus olhos estavam tão escuros que refletiam apenas o breu da noite. Renata recuou, mas o garoto abriu a porta lentamente e começou a sair. Cada passo que dava deixava marcas brilhantes no asfalto, como se estivesse molhado de gasolina. Ele não dizia nada, apenas mantinha o olhar fixo. De repente, o som de um motor ecoou atrás dela, e ao se virar, viu seu próprio carro ligado, mesmo sem ninguém dentro. As luzes se acenderam, e a buzina tocou sozinha. O garoto sorriu de forma quase imperceptível e apontou para o banco do passageiro. Renata, em pânico, correu para o mato, ignorando a estrada. O som do motor a seguiu, cada vez mais próximo, como se o carro estivesse a perseguindo fora do asfalto. A mata era densa e irregular, mas Renata encontrou uma pequena clareira iluminada por um único poste de luz enferrujado. O poste piscava, projetando sombras que se moviam como se estivessem vivas. No centro da clareira, havia um galão de combustível, parcialmente cheio, com um pano sujo enrolado no bico. O cheiro de gasolina era tão forte que ela sentiu a garganta arder. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu a criança parada na beira da clareira, mas agora seu corpo parecia mais alto, mais distorcido, com braços alongados. Ele segurava um fósforo aceso que não se apagava, mesmo com o vento. Renata tentou correr, mas a figura avançou rapidamente, encurtando a distância entre eles em segundos. Ao chegar perto, falou pela primeira vez, com uma voz grave e distorcida: "A estrada quer você." Então, ele atirou o fósforo no chão. Mas, ao invés de incendiar o galão, a chama correu pelo solo como se seguisse um caminho traçado, formando um círculo de fogo ao redor dela. Renata gritou, mas o som parecia abafado, como se estivesse debaixo d'água.
As sombras projetadas pelas chamas começaram a se alongar e tomar formas humanas, cercando-a. Entre as sombras, ela viu rostos sem olhos e bocas abertas, como se gritassem em silêncio. O fogo subiu repentinamente, e no clarão, Renata viu seu próprio carro dentro da clareira, completamente intacto, com a porta do motorista aberta. Dentro, o banco do passageiro estava ocupado pelo garoto, agora normal, com aparência humana, que acenava para ela entrar. Sem alternativas, ela correu e entrou. O motor ligou sozinho, e o carro saiu disparado pela estrada, mas Renata percebeu que não estava voltando para lugar nenhum conhecido. A faixa central do asfalto se dissolvia sob os pneus, e o céu acima era completamente negro, sem estrelas. O garoto, ainda olhando para frente, disse calmamente: "A gasolina acabou. Agora, você fica." O carro desacelerou até parar, e quando Renata olhou para fora, percebeu que a estrada simplesmente não existia mais. O relógio no painel marcava 23 horas e 47 quando Mariana percebeu que a luz vermelha do combustível piscava sem parar. Ela já estava há mais de uma hora sem ver um único posto de gasolina. A estrada, estreita e mal iluminada, cortava um trecho de mata fechada. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir o próprio coração. Tentou sintonizar o rádio, mas tudo que veio foi um chiado irritante, como se algo tentasse atravessar a frequência. O carro deu um tranco e o motor começou a perder força. Ela encostou no acostamento, a respiração acelerada. Ao desligar o motor, percebeu que, na distância, havia um vulto imóvel, parado bem no meio da estrada. Não parecia se mover, mas Mariana jurava que estava mais próximo a cada vez que piscava. Pegando o celular, Mariana tentou ligar para o pai, mas não havia sinal. Pensou em trancar as portas, mas algo dentro dela fez olhar novamente pelo para-brisa. O vulto já estava a poucos metros do carro, ainda imóvel. A postura rígida e a silhueta alongada eram estranhas, como se fosse alguém usando uma máscara. O instinto mandava dar partida e fugir, mas o tanque estava seco. No silêncio sufocante, ouviu passos lentos, arrastando-se pelo asfalto. O vulto parou ao lado do carro e, sem inclinar a cabeça, bateu com os nós dos dedos na janela. Mariana congelou. Então, uma voz grave, rouca, perguntou: "Você quer que eu te leve até o posto?" Mas o cheiro que vinha dele não era de gasolina. Era de carne queimada. O homem, ou o que parecia ser, abriu a porta com um movimento rápido demais para ser humano. Mariana tentou gritar, mas algo em sua presença drenava qualquer reação. Ele vestia um macacão sujo e carregava um galão metálico nas mãos. O líquido lá dentro chacoalhava, mas não tinha cor de combustível, era grosso e escuro. "Isso vai te fazer andar de novo", murmurou, despejando o conteúdo no tanque. Quando o cheiro forte invadiu o ar, Mariana percebeu que não era gasolina. Era sangue. O homem fechou a tampa, deu um leve sorriso e disse: "Agora vai durar para sempre." O carro ligou sozinho. Os faróis acenderam, mas o painel não mostrava números. Apenas um símbolo estranho, como um olho aberto. Assustada, Mariana tentou sair, mas as portas estavam trancadas por dentro. O carro começou a se mover, acelerando sem que ela tocasse no pedal. A estrada parecia mudar, ficando mais estreita e coberta por neblina. Árvores enormes surgiam nas laterais, mesmo ela lembrando claramente que antes havia apenas mato baixo. O vulto, agora no banco do passageiro, olhava fixamente para frente, sem piscar. "Você nunca mais vai ficar sem combustível", disse ele, enquanto o ponteiro marcava cheio, mas gotejava um líquido escuro pelo painel. Mariana percebeu que a estrada já não levava para lugar nenhum conhecido. Era como se estivesse entrando em um túnel infinito, sem luz no fim. O carro parou bruscamente diante de um portão de ferro enferrujado. Gravadas nele, havia dezenas de placas de carro presas como troféus. O homem desceu e fez sinal para que Mariana saísse também. "Agora, você é parte da estrada", falou, enquanto abria o portão. Do outro lado, havia fileiras e mais fileiras de carros abandonados, todos com as portas abertas e os bancos cobertos de manchas escuras. Ela ouviu vozes, como sussurros vindos de dentro dos veículos. Alguns bancos pareciam se mexer sozinhos,
como se algo rastejasse por baixo do estofado. Aqui, ninguém fica parado. Aqui, você dirige para sempre, completou. Antes que pudesse reagir, o homem derramou o restante do líquido escuro no chão, e o asfalto começou a se mover como água, engolindo o carro de Mariana. Ela tentou correr, mas sentiu o corpo sendo puxado para baixo, como se afundasse em piche quente. Quando abriu os olhos, estava de volta ao volante, na mesma estrada deserta, mas agora o ponteiro do combustível nunca descia, e o vulto permanecia ao seu lado, imóvel, encarando o horizonte. O rádio, que antes só chiava, começou a tocar uma voz suave que repetia: dirija, dirija, dirija. E Mariana sabia que nunca mais sairia dali, porque a estrada tinha fome, e agora ela fazia parte dela. Gustavo estava voltando de um congresso na capital, dirigindo sozinho por uma estrada sinuosa no meio de uma serra. A noite estava escura, e a chuva fina fazia com que os faróis refletissem no asfalto molhado. Ele notou que a luz da reserva acendera, mas confiava em sua experiência. Já havia feito trajetos longos sem reabastecer. Porém, a cada quilômetro, a sensação de isolamento aumentava. Árvores enormes bloqueavam parcialmente a visão lateral, e nenhum outro carro passava. O rádio estava fora de sintonia, e o som de estática parecia sussurrar palavras incompreensíveis. De repente, o carro engasgou e parou no meio da pista. Gustavo tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. Um odor forte de gasolina tomou conta do ar, e, à distância, ele percebeu uma figura de costas, parada, olhando para ele. A figura era alta, magra e vestia um sobretudo encharcado. Parecia ter uma postura deliberadamente rígida, como se esperasse por Gustavo. Sem pensar, ele saiu do carro e aproximou-se cautelosamente. Cada passo fazia o chão tremer levemente, como se a estrada estivesse viva. O homem se virou lentamente, mostrando um rosto coberto por uma máscara de metal escurecida, que refletia os faróis do carro de forma distorcida. Gustavo sentiu o coração disparar. Antes que pudesse reagir, o homem colocou o queixo para frente e estendeu uma mão engluada de óleo para Gustavo, apontando para o tanque do carro. Um sussurro grave disse: sem combustível, não há retorno. O instinto falou mais alto, e ele tentou correr de volta para o veículo, mas seus pés afundavam no asfalto escuro, preso como se estivesse grudado. O motor rugiu sozinho, ligando-se de repente, mas não de forma normal. O carro se movia, não por Gustavo, mas por uma força invisível. A estrada parecia se curvar diante dele, tornando impossível controlar a direção. A figura se manteve ao lado, caminhando pelo ar, como se estivesse flutuando. A cada curva, sombras surgiam na vegetação, alongando-se e cobrindo o asfalto. Gustavo olhou pelo retrovisor e viu múltiplas figuras encapuzadas surgindo do nada, arrastando correntes pelo chão. Um cheiro forte e metálico de sangue misturado à gasolina preenchia o ar. A cada passo que as figuras davam, a estrada parecia se expandir infinitamente, sem qualquer saída. Desesperado, Gustavo abriu a porta e tentou saltar, mas sentiu um puxão invisível que o jogou de volta ao banco do motorista. O carro agora avançava sozinho, acelerando cada vez mais, ignorando qualquer comando. À frente, ele viu um túnel de árvores que não existia antes, com galhos curvados formando uma espécie de arco grotesco. O túnel parecia se mover, aproximando-se dele a cada segundo. Ao olhar para os lados, percebeu que as árvores tinham olhos escuros e bocas abertas que soltavam um vapor pesado, queimando sua pele. O cheiro de gasolina tornou-se sufocante, e cada respiração parecia misturada com pânico. A estrada, ele entendeu, não era apenas uma rota, era viva, faminta, e queria algo de quem ousasse cruzá-la. O carro passou pelo túnel, e Gustavo percebeu que estava em um espaço estranho. Todos os veículos que via anteriormente, inclusive os seus próprios carros abandonados em viagens passadas, estavam empilhados, queimados ou parcialmente destruídos. Entre eles, figuras humanas imóveis observavam cada movimento, todas com olhos negros e vazios. Ele tentou frear, mas o carro não respondia. O homem da máscara reapareceu à frente, segurando um galão cheio de um líquido escuro. Ele ergueu a mão e jogou parte do líquido no capô do carro. As manchas começaram a se espalhar, formando símbolos estranhos que brilhavam fracamente. Cada símbolo parecia sugar a energia do veículo,
deixando Gustavo cada vez mais impotente. No instante seguinte, o carro parou abruptamente no centro de um círculo de luz, criado pelas próprias figuras. O motor rugia, mas nenhum comando funcionava. O homem da máscara se aproximou e disse em tom calmo: "A estrada escolhe quem dirige para sempre." Gustavo sentiu o chão desaparecer sob os pés, como se estivesse caindo em uma escuridão infinita. Quando tentou gritar, apenas o som de correntes arrastando pelo asfalto respondeu. O cheiro de gasolina, misturado a algo mais horrível, preenchia completamente o ar. Então, tudo ficou silencioso. No próximo piscar de olhos, Gustavo estava de volta ao volante, mas a estrada diante dele se estendia infinitamente, sem saída, e as figuras surgiam novamente nas sombras, observando, esperando. Ele percebeu, aterrorizado, que nunca mais voltaria para casa. Lucas estava dirigindo por uma estrada isolada no interior, voltando de uma viagem de negócios. O ponteiro de combustível indicava reserva a mais de 10 quilômetros, e o último posto que lembrava ter passado ficava a uma distância impossível de alcançar sem combustível. O céu estava completamente escuro, sem estrelas nem lua, e a estrada parecia se estender sem fim. O rádio chiava, emitindo ruídos intermitentes que lembravam vozes distorcidas. De repente, o carro perdeu potência e começou a engasgar. Lucas tentou ligar o motor, mas ele morreu completamente. Um cheiro forte e adocicado entrou pela janela semiaberta, como se algo queimasse ou estivesse podre na estrada. Ele piscou os olhos e, à distância, percebeu uma figura imóvel, parada bem no meio da pista, vestida de preto, sem rosto visível. O pânico começou a tomar conta de Lucas. Ele trancou as portas e acendeu os faróis altos. A figura continuava imóvel, mas parecia crescer a cada segundo, como se fosse mais alta do que o corpo humano permitiria. O som de correntes arrastando pelo asfalto começou, ecoando de todos os lados. Lucas queria acelerar, mas o carro não respondia. A figura se moveu de repente, sem som, aproximando-se lentamente. Então, ele notou algo ainda mais estranho. O asfalto sob os pneus começava a se deformar, como se estivesse derretendo e engolindo as rodas. A chuva fina havia parado, mas o ar continuava pesado, impregnado de um cheiro metálico que queimava a garganta. O coração de Lucas batia descompassado, cada vez mais rápido. No momento em que a figura se aproximou da porta, algo a fez recuar. Um carro antigo, todo enferrujado, surgiu do nada à frente, bloqueando a estrada. Luzes amareladas e tremeluzentes piscavam de forma irregular. Lucas percebeu que o carro antigo não tinha motorista visível. Ainda assim, o veículo começou a se mover lentamente em sua direção. Ele tentou abrir a porta e fugir, mas a maçaneta estava rígida, como se estivesse colada à mão. O carro antigo freou a poucos centímetros de sua frente, e da porta do passageiro emergiu uma mão pálida, que parecia feita de cera. Uma voz distorcida ecoou: "A estrada não perdoa quem fica sem combustível." A mão desapareceu, e o carro antigo recuou para abrir passagem, como se estivesse mostrando o caminho. Lucas, desesperado, sentiu o carro voltar a ligar sozinho. O ponteiro de combustível marcava cheio, mas o líquido que borbulhava pelo painel era escuro, com cheiro de ferro e podridão. O carro avançou, conduzido por uma força invisível. À frente, a estrada parecia se transformar, engolindo as placas e árvores conhecidas, tornando-se um túnel de asfalto e sombras. Entre as árvores deformadas, figuras humanas imóveis observavam, todas com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Lucas percebeu que cada curva parecia prolongar a estrada infinitamente, como se não houvesse retorno. O carro passou por uma clareira onde dezenas de veículos abandonados estavam espalhados. Alguns estavam queimados, outros parcialmente destruídos, e todos tinham marcas escuras, semelhantes a manchas de sangue. O carro antigo reapareceu, estacionado à frente, e do banco do passageiro surgiu novamente a mão pálida, indicando que Lucas deveria parar. Hesitou, mas algo invisível o puxou para dentro do círculo formado pelos carros. O cheiro de gasolina misturado com ferro queimado ficava mais forte. Um homem encapuzado surgiu das sombras, segurando um galão escuro. Ele despejou conteúdo sobre o carro de Lucas, formando símbolos estranhos que brilhavam suavemente, como se fossem vivos.
Antes que Lucas pudesse reagir, o chão tremeu e o carro começou a ser puxado para o centro do círculo. O motor rugiu, mas nenhum comando funcionava. A voz do homem disse calmamente: "Agora, você dirige para sempre." O carro parou, mas Lucas percebeu que a estrada diante dele não era mais conhecida. Se estendia infinitamente, envolta em trevas e sombras. As figuras encapuzadas cercavam o veículo, e o carro antigo desapareceu novamente. O ponteiro de combustível nunca baixava, mas a sensação de desespero era total. A estrada havia reclamado mais uma vítima, e Lucas sabia, enquanto o volante tremia em suas mãos, que nunca mais sairia dali. O único som que o acompanhava era o chiado constante do rádio, repetindo: "Dirija para sempre." Renan dirigia tarde da noite por uma estrada que cortava uma região de mata densa, voltando de uma visita a um cliente distante. O ponteiro de combustível oscilava perigosamente, indicando reserva, e ele calculava mentalmente se conseguiria chegar ao próximo posto. O céu estava escuro, sem lua, e o farol do carro refletia apenas árvores altas e o asfalto úmido. O rádio chiava intermitente, emitindo ruídos estranhos, como se tentasse transmitir vozes distorcidas. De repente, o carro perdeu potência, engasgando e soltando faíscas do motor. Renan freou bruscamente e encostou no acostamento, sentindo um frio subir pela espinha. À distância, uma luz pequena e oscilante parecia pairar acima do asfalto, imóvel, esperando por ele. Curioso e apreensivo, Renan saiu do carro. O ar estava pesado e úmido, impregnado de um cheiro metálico que lembrava sangue e combustível misturados. A luz oscilante revelava uma figura encapuzada, alta, imóvel, sem rosto visível. Ele deu alguns passos para trás, tentando entender o que via. Então, percebeu que a estrada parecia se deformar levemente sob seus pés, como se estivesse viva. O instinto de fugir gritou, mas o carro começou a ligar sozinho, e os faróis iluminaram algo que Renan não esperava. Centenas de marcas de pneus e pegadas espalhadas pelo asfalto, algumas frescas, outras antigas, todas indo na mesma direção, desaparecendo na escuridão. Um barulho de metal ecoou e ele olhou para o acostamento. Um galão de combustível antigo, enferrujado, rolava lentamente em sua direção. Ele se abaixou para pegá-lo, mas antes que tocasse, a figura encapuzada estendeu uma mão engordurada e fria, e sussurrou: "Sem combustível, não há retorno." Renan recuou, mas foi empurrado de volta para o carro. O motor rugiu e o veículo começou a andar sozinho, avançando pelo que parecia uma estrada interminável. As árvores nas laterais se inclinavam para dentro, formando um túnel que absorvia a luz dos faróis. Sombras começaram a surgir entre os troncos, alongando-se, movendo-se de maneira antinatural, observando cada gesto dele. O carro avançava sem controle, como se conduzido por uma força invisível. Renan tentou frear, mas os pedais não respondiam. À frente, uma clareira surgiu, revelando dezenas de carros abandonados, queimados e parcialmente destruídos. Todos os veículos tinham marcas escuras semelhantes a manchas de óleo ou sangue, e alguns continham figuras humanas imóveis, com olhos negros e vazios. O galão apareceu novamente, derramando um líquido viscoso sobre o capô do carro. Renan percebeu que não era gasolina comum, era um fluido escuro que parecia ganhar vida, formando símbolos estranhos que brilhavam em vermelho sob a luz dos faróis. O carro parou no centro da clareira, e o ponteiro de combustível marcava cheio, mas uma sensação de pavor consumia Renan. A figura encapuzada aproximou-se novamente, deixando escapar uma voz grave: "A estrada escolhe quem anda para sempre." O chão tremeu, e o carro começou a ser puxado lentamente para dentro do círculo formado pelos veículos abandonados. As sombras se alongaram, cercando o carro, e o líquido escuro começou a subir pelo capô, penetrando pelas frestas. Renan tentou abrir a porta e sair, mas sentiu que algo invisível o mantinha preso ao banco, tornando impossível qualquer movimento. O carro, agora engolido pelas sombras, começou a avançar sozinho novamente, conduzido por uma força que Renan não podia compreender. A estrada diante dele não tinha fim, e as figuras humanas imóveis começaram a se mover lentamente, rodeando o veículo, sempre observando. O rádio voltou a chavar, emitindo vozes distorcidas que repetiam: "Dirija, para sempre, dirija, para sempre." O ponteiro de combustível permaneceu no máximo, mas o horror dentro do carro aumentava a cada segundo.
Renan percebeu, aterrorizado, que nunca mais conseguiria sair dali. A estrada não era apenas um caminho, era um labirinto vivo, faminto, e agora ele se tornará parte dela, condenado a dirigir eternamente, sem gasolina, sem escapatória. Cecília dirigia sozinha por uma estrada de terra estreita que cortava um trecho de floresta antiga, voltando de uma visita a parentes. A noite estava escura, sem qualquer sinal de lua, e a chuva fina fazia o carro escorregar levemente em algumas curvas. O ponteiro de combustível oscilava perigosamente, indicando reserva, e ela se perguntava se conseguiria alcançar o próximo posto. O rádio chiava com frequência, e de vez em quando parecia emitir murmúrios distorcidos, quase imperceptíveis, que a faziam arrepiar. De repente, o carro perdeu potência e deu um tranco, desligando sozinho. Cecília tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. Um odor forte, metálico e ácido, invadiu o carro e a estrada à frente parecia se transformar, tornando-se mais escura, como se engolisse a luz dos faróis. Ela saiu do carro, tremendo, e olhou ao redor. À distância, uma luz oscilante surgia na estrada, pairando no ar, sem nenhum suporte visível. Aproximando-se, percebeu que era uma lanterna antiga, parada no meio da pista, mas que parecia flutuar levemente. De repente, sombras se alongaram nas árvores e no chão, movendo-se de forma não natural, e ela sentiu que alguém ou algo a observava. Do nada, um carro antigo surgiu atrás dela, todo enferrujado e sem motorista visível. As rodas se arrastavam pelo chão, produzindo um som metálico que ecoava pela mata. Cecília tentou correr de volta para o veículo, mas seus pés pareciam colados ao solo, como se a estrada tivesse vida própria. O carro antigo aproximou-se lentamente, e de dentro dele surgiu uma figura alta, envolta em um sobretudo escuro. O rosto estava escondido por uma máscara metálica que refletia a luz dos faróis, deformando a imagem de forma perturbadora. Sem dizer uma palavra, a figura apontou para o tanque do carro de Cecília. Instintivamente, ela entendeu, precisava abastecer. Mas, ao olhar para dentro do carro, o marcador de combustível mostrava que o tanque estava cheio. Um frio intenso percorreu sua espinha. A figura ergueu um galão velho e escuro e derramou um líquido viscoso pelo capô. Um cheiro de ferro queimado misturado à gasolina invadiu o ar. O carro voltou a ligar sozinho, mas desta vez parecia controlar seus movimentos, não Cecília. O veículo começou a avançar sozinho, seguindo uma estrada que parecia se alongar infinitamente. Árvores deformadas surgiam nas laterais, e sombras humanas surgiam entre os troncos, todas com olhos negros e vazios. A cada curva, a estrada parecia se modificar, tornando impossível identificar qualquer ponto familiar. O carro antigo seguia poucos metros atrás, mantendo uma presença constante, como um predador silencioso. O rádio começou a chavar novamente, emitindo vozes que repetiam: "Não há volta, não há volta." Cecília tentou frear, gritar, bater no volante, mas o carro avançava sozinho, engolido por uma escuridão que parecia viva e faminta. Após alguns minutos que pareceram horas, o carro parou abruptamente em uma clareira iluminada por luzes amareladas que surgiam do nada. No centro, dezenas de veículos abandonados estavam empilhados, queimados ou destruídos parcialmente. Em volta deles, figuras humanas imóveis observavam cada movimento. O galão reapareceu, derramando novamente o líquido negro sobre o carro. Símbolos estranhos começaram a surgir no capô e no painel, brilhando suavemente em tons de vermelho e laranja. Uma voz profunda e distorcida ecoou ao redor: "A estrada escolhe quem anda para sempre." Cecília percebeu que, por mais que tentasse, não poderia sair do círculo formado pelos veículos. O carro começou a ser puxado lentamente para o centro do círculo, e o motor rugiu, mas nenhum comando funcionava. A figura da máscara aproximou-se e murmurou: "Dirija eternamente." O carro avançou, e a estrada diante dela parecia não ter fim. O ponteiro de combustível permanecia no máximo, mas a sensação de pavor aumentava a cada segundo. As figuras humanas começaram a se mover lentamente, cercando o veículo. Cecília percebeu, aterrorizada, que a estrada não era apenas um caminho. Era um labirinto vivo, faminto, que consumia os que se atreviam a atravessá-la. Ela, agora, era mais uma vítima, condenada a dirigir para sempre, sem gasolina, sem escapatória,
apenas seguindo infinitamente a estrada que a escolheu. Marcos voltava de um evento noturno, dirigindo por uma estrada estreita e cercada por mata densa. A noite estava escura, e o ponteiro de combustível piscava continuamente, indicando reserva. Ele calculava mentalmente a distância até o próximo posto, mas a estrada parecia se estender infinitamente. O rádio estava fora de sintonia, emitindo chiados e sons distorcidos que lembravam vozes. De repente, o carro perdeu potência e parou abruptamente no meio da pista. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma, mas percebeu um cheiro forte de gasolina misturado a algo mais metálico e ácido. Ao levantar os olhos, viu uma luz oscilante no horizonte, parada no meio da estrada, sem nenhuma fonte aparente. Ele desceu do carro e se aproximou da luz, que parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se rapidamente, encontrando uma figura alta, magra, vestida com um sobretudo encharcado e rosto coberto por uma máscara metálica. Marcos sentiu o coração disparar. A figura não se moveu, apenas apontou lentamente para o tanque de combustível. Ele percebeu que, apesar do ponteiro marcar cheio, o carro não respondia a nenhum comando. Um galão antigo, escuro e enferrujado, rolou do nada até o capô, e o líquido que escorria dele tinha cheiro de ferro queimado. Marcos sentiu pânico. Não era gasolina comum, e o carro parecia responder a outra força, invisível e hostil. O veículo ligou sozinho, acelerando sem controle, e a estrada começou a se deformar diante dele. Árvores enormes inclinavam-se como se quisessem fechá-lo dentro de um túnel vivo. Sombras alongadas surgiam entre os troncos, algumas com formas humanas distorcidas, todas observando seus movimentos. Marcos tentou frear, mas o carro não respondia. Cada curva parecia se prolongar infinitamente, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. Um rádio distante chiou novamente, e vozes distorcidas repetiam: "Não há volta, a estrada escolhe." Ele percebeu que cada passo do veículo o aproximava de algo que ele não podia ver, mas sentia cada vez mais próximo, uma presença faminta e silenciosa. O carro entrou em uma clareira estranha, cercada por dezenas de veículos abandonados, queimados ou destruídos parcialmente. Cada carro tinha marcas escuras e manchas no interior, e figuras humanas imóveis observavam. O galão reapareceu, derramando novamente seu líquido escuro sobre o capô e o painel. Símbolos estranhos começaram a brilhar sob os faróis, formando padrões que pulsavam como se tivessem vida própria. A figura da máscara aproximou-se e murmurou: "Aqui, ninguém fica parado." Marcos sentiu que qualquer tentativa de abrir a porta seria inútil. Algo invisível o mantinha preso ao banco do motorista. O carro começou a ser puxado para o centro da clareira, cercado pelas figuras humanas. O motor rugiu, mas nenhum comando funcionava, e o ponteiro de combustível permaneceu no máximo, enganadoramente. A estrada à frente se transformou, prolongando-se infinitamente, e as sombras começaram a cercar o carro, assumindo formas cada vez mais humanas e ameaçadoras. Marcos sentiu um frio profundo e uma sensação de impotência total. A voz da figura encapuzada ecoou novamente, distorcida: "Dirija, eternamente, ou a estrada o consome." O carro avançou sozinho, sendo conduzido por uma força invisível, e a estrada diante de Marcos não tinha fim. Ele percebeu que estava condenado a dirigir eternamente, cercado por sombras que observavam cada movimento. O líquido negro continuava pulsando sobre o veículo, e o rádio emitia o mesmo chiado constante, repetindo palavras incompreensíveis que ecoavam em sua mente: "Dirija, para sempre, a estrada nunca termina." Marcos, aterrorizado, entendeu que não havia retorno, que nunca mais veria luz natural ou pessoas de verdade. A estrada havia o escolhido, e agora ele fazia parte dela, condenado a percorrer sua extensão infinita, sem gasolina, sem escapatória, apenas seguindo o caminho sombrio que se alimentava de todos os que ousavam cruzá-la.